Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, nós encerramos o capítulo 5 de 2 Coríntios, no nosso último vídeo, nosso último encontro, e eu comentei com você que aqui a divisão de capítulo é arbitrária, não faz parte do texto original, e que ela praticamente cortou um raciocínio. E hoje eu vou lhe ajudar a gente integrar esse raciocínio e seguir no nosso estudo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e você já sabe, né? Estamos em 2 Coríntios. Hoje iniciamos o capítulo 6. Nosso Deus, obrigado porque o Senhor tomou nosso lugar. O Senhor Jesus tomou nosso lugar e assim nós podemos ser feitos justiça de Deus. Obrigado por isso e obrigado pela tua santa palavra. Pedimos a tua instrução no dia de hoje e oramos em nome de Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo vinha relatando para a gente essa realidade do ministério da reconciliação, do nosso ofício, do nosso chamado para estarmos o tempo todo em missão, levando a reconciliação que nós recebemos, reconciliação com Deus por meio de Cristo, levando isso para outras pessoas. E aí ele encerrou então o capítulo 5, ou melhor, né, o capítulo chamado de número 5, vai até o momento em que Paulo falou aquelas palavras para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu já no vídeo anterior, já dei a introdução do capítulo 6, eu vou retomar aqui, né? Então, Cristo foi feito pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aí Paulo já emenda, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Paulo e Timóteo, autores dessa carta, são cooperadores com Cristo nesse ministério de reconciliar as pessoas com Deus. E aqui então ele chama o termo para exortação. A gente hoje usa muito exortação como dar bronca, né? Mas exortação ele é um incentivo, ele é um colocar para cima. Ele tem a ver às vezes ali com um puxãozinho de orelha, mas sempre no sentido de levar a pessoa para cima, para uma direção, para algo melhor. Então ele exorta a igreja de Corinto para que não receba a graça em vão, para que não façam pouco caso disso, andando no pecado. Porque ele diz, no tempo aceitável eu escutei você e no dia da salvação eu socorri. E aí alguém pode perguntar, mas qual é esse tempo aceitável? Paulo falou, agora, é hoje. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Talvez. O que eu vou falar agora seja para você que está aí do outro lado dessa telinha me vendo. Como é que está a sua vida? Você já está reconciliado com Deus? Ou você está caminhando ainda debaixo do peso do seu próprio pecado? Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Se você aí que me vê não está ainda reconciliado com Deus, eu convido você, se entregue a Cristo. Confesse os seus pecados e receba perdão. E aí você procura uma comunidade cristã e se integra a essa comunidade e vai viver na nova família, que é a família da fé. E aí você também se torna um trabalhador dessa reconciliação. E aí você vai anunciar essa reconciliação para a sua casa, para os seus amigos, até quem sabe para desconhecidos. E viver em missão também. Talvez você que me vê seja um grande simpatizante do Evangelho que vive dentro de igreja a sua vida toda, mas não passa de um simpatizante do Evangelho. Na qualidade de cooperador com Cristo, eu quero dizer para você, também exorto a você que não receba em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável eu escutei você, no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Se você recebeu essa palavra como algo vindo de Deus para a sua vida, responda a essa palavra. Atenda a esse chamado. E tenha a sua vida transformada, tenha os seus pecados perdoados. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. O ministério é o trabalho da igreja, o trabalho dos apóstolos. Então Paulo fala que ele não quer dar motivo para nada de errado. Ele vive uma vida íntegra para que coisas ruins não reflitam sobre a igreja.
Esse é um chamado de quem quer viver o ministério mesmo na função pastoral, é viver uma vida íntegra, não deixar que a sua vida atrapalhe a igreja. Não ser essa pessoa motivo de escândalo, de pedra de tropeço, para que outros apontem para a igreja porque um pregador, um pastor está fazendo coisa errada. E Paulo fala, pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. E aí ele vai fazer uma lista bonita aqui, ó, na muita paciência. E vou tomar essa lista aqui como um chamado para mim e para você, tá? Independente de nós sermos ministros ou não, eu acho que isso aqui é um chamado para cada um de nós. Paciência. Nas aflições. Nas aflições também temos que nos recomendar a nós mesmos, como ministros de Deus. De que maneira? Vivendo a vida íntegra. Essa maneira que a gente se recomenda. Não é falando, eu me recomendo. Não, não, não. É vivendo a vida cristã. Com muita paciência. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Essa vitória! E é claro que eu vou falar disso de novo, né, gente? Ô bobeira desses pregadores de hoje que mentem para você, dizendo, pare de sofrer. Uma vez eu vi um pastor falando que ele acha que ele estava brincalhão, né? Queria botar uma placa na porta da igreja dele. Venha sofrer com a gente. A vida humana, ela é recheada de sofrimento. Nós não nos tornamos cristãos para parar de sofrer. Nós nos tornamos cristãos para termos o perdão dos nossos pecados, sermos reconciliados com o Senhor e para que o nosso sofrimento seja o sofrimento correto, o sofrimento de quem faz o bem, de quem anda com Cristo. Então vamos seguir aqui, ó. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Eu acho que se esse povo de hoje for ler esse texto, vão dizer assim, ih, esse apóstolo Paulo não é de Deus, não. Um derrotado aqui, ó. Cadê aqui a bênção de Deus sobre ele? Cadê a prosperidade? É porque, pelos critérios desse pessoal, o apóstolo Paulo não passa. Nas prisões, nos tumultos, não é que ele gerava tumulto, né? Que às vezes ele estava no meio do tumulto, o pessoal se rodeava para bater nele. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber. Viu? O evangelho não é só fervor. Tem que ter conhecimento também. Tem que estudar a Bíblia, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus. Olha que conjunto completo e complexo da vida do apóstolo Paulo. O homem que fala na mesma frase em angústia, em amor não fingido. Ele fala em tumulto, mas fala também em vigília, em jejum. Ele fala em privação e angústia, mas fala na paciência, na bondade. Uma vida muito completa diante de Deus, um chamado para nós. E aqui ele fala, olha, o poder de Deus pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. No original grego, ele fala de armas à direita e armas à esquerda. Aí vem aquilo que eu já lhe falei, a gente tem que saber interpretar. Aqui eu estou lendo a minha tradução, é a Nova Almeida Atualizada, a NAA. É uma das traduções que traz o texto para o português atual, tá? Se você compara, por exemplo, essa aqui com a Almeida Revista e Corrigida, você vai ver que vai ter termos diferentes. Aqui é mais fácil de entender, porque é português de hoje. E no grego falava armas à direita e armas à esquerda. As pessoas normalmente eram destras. Então, nesse contexto, a arma à esquerda seria o escudo para se defender e a arma à direita seria a espada ou a lança. Por isso que a minha tradução já traz aqui armas para atacar e para defender. É claro que nós, lendo o texto, estamos entendendo que Paulo não está aqui no meio do texto enlouquecendo e falando para o pessoal da igreja de Corinto pegar um escudo e uma espada e sair guerreando. Ele está falando de maneira metafórica. E, novamente, eu vou lhe explicar a bobeira que é dizer que a Bíblia se interpreta literalmente. Porque se fosse literalmente, o cristão hoje tinha que ter em casa, né, ou andar na rua, imagine o ridículo, né, com um escudo e uma espada. Isso seria o literal, né? Mas é metafórico. Quais são as nossas armas? Você já leu? Então, se você não leu, depois desse vídeo aqui, você pega a carta de Paulo aos Efésios, lê o último capítulo. Aí você vai entender. Bem legal. São armas espirituais, tá? Já adianto. E não é tipo uma feitiçaria gospel, tá? Quando aqui fala em armas espirituais,
é a prontidão do Evangelho, é a salvação, é a verdade, é a fé, nesse sentido, tá bom? Por honra e por desonra. Como assim desonra? Sim, porque os apóstolos foram muito desonrados também. Por infâmia e por boa fama. Mas lembra que ele falou aqui que não quer dar motivo de escândalo. Então a infâmia e a desonra não era por eles darem motivo. Era por causa da maldade das pessoas que perseguiam os apóstolos e os cristãos em geral. Como enganadores, mas sendo verdadeiros. Sim, esse título de enganador deram até para Cristo, né? E ainda dão. Mas sendo verdadeiro. Então a pessoa ser chamada, ser xingada, ser acusada de maneira imprópria, não é culpa dela, tá? Se alguém lhe acusa de uma coisa que você não fez, isso é ruim. Mas essa pessoa, ela está falando dela mesma, e não de você. Porque você tem que andar na verdade. Então, se você anda na verdade e alguém lhe chama de mentiroso, essa pessoa que está falando que você é mentiroso, ela está falando de si mesma, não de você. Aliás, quem xinga, esbraveja, está falando de si mesmo, né? E não do outro. Como desconhecidos. Imagina o apóstolo Paulo, né, chegando lá em Corinto, lá no passado, né, aquele homem cheio de cicatrizes, sobrevivente de tantos espancamentos. Um homem simples, pobre. Quem olhava assim, um qualquer aí, porém, muito bem conhecido. Só vou puxar aqui um episódio lá do livro de Atos, né? Tinha os filhos de um sacerdote, eles resolveram se meter a exorcista, expulsar demônio. Aí tinha uma pessoa endemoniada, chegaram lá e falaram assim: nós te mandamos sair em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Aí disse que um endemoniado virou para eles. Quando eu falo diz que é porque a Bíblia diz, tá? Falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, vocês quem são? Deu uma surra nos sujeitos, que eles saíram pelados na rua, sem roupa mesmo. O cara pegou eles, arrancou a roupa, bateu neles. Paulo era muito bem conhecido, até nas regiões espirituais, tanto por anjos quanto por demônios. Então, aparentemente um desconhecido, mas muito bem conhecido também da igreja, né? E bem conhecido até hoje, né? Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Paulo chegou a ser jogado fora de uma cidade como se fosse um cadáver. Depois de ser apedrejado, o pessoal julgava que o apedrejou até a morte. Alguns intérpretes, inclusive, dizem que o apedrejaram até a morte e que Deus ressuscitou, mas isso não está na Bíblia, então não sei, né? Mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres. Claro que Paulo tinha as tristezas de ver gente no pecado, de ver gente que não aceitava o evangelho, mas ele tinha a alegria da vida no Senhor. Como pobres, mas enriquecidos a muitos. Pobre literalmente, né? Porque Paulo não era um homem de riqueza, fabricante de tenda. Estava naquela época, assim, o camponês, a pessoa que vivia na agricultura, era o pessoal que trabalhava, era o pessoal mais pobre. O artesão, como é o caso de Paulo, estava um degrau acima, assim, mas ainda era pobre. Estava longe disso de ser riqueza, né? Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Enriquecendo no sentido espiritual, né? Eu posso dizer, eu que estou aqui falando com você, que eu sou um homem que fui absurdamente enriquecido pela vida do apóstolo Paulo. E não, eu não adoro a Paulo, não faço orações para ele, eu não sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Jesus. Mas o que Paulo fez, o que ele deixou escrito, enriqueceu a minha vida. Me ensinou a seguir a Jesus. Então enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Quem tem a salvação e a vida eterna, tem tudo, né? Tem tudo. A gente tem que ter essa perspectiva. Ao Coríntios, temos falado com toda a franqueza, estamos de coração abertos para vocês. Vamos lembrar o contexto dessa carta. Surgiram líderes vindos, viajantes, chegaram em Corinto. Paulo não estava em Corinto, Paulo era um pregador que estabelecia comunidades, ficava alguns anos ali, estabelecia liderança, abençoava essa liderança e partia para fundar uma nova comunidade. Ele estava lá em Éfeso, quando apareceu um pessoal aqui, se fazendo de grandes homens, colocando a igreja contra Paulo, ensinando a igreja a andar no pecado. E aí Paulo está tentando aqui botar essa igreja de volta no caminho do Senhor. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Paulo está tentando reestabelecer essa boa relação.
Vamos lembrar que entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios teve a tal da carta triste, ou a carta severa, como dizem alguns, né? Relatada aqui, e que o conteúdo não é o conteúdo de 1 Coríntios. Então, era de um trabalho intenso de Paulo para reconciliar essa comunidade. Reconciliar com Deus e, é claro, com ele mesmo, né? Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitando, é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo como a vocês como filhos, peço que vocês também abram o seu coração para nós. Não era exagero Paulo chamar aquelas pessoas de filhos. Ele era o pai deles na fé. Eles não conheciam a fé cristã, conheceram por meio de Paulo e mais do que isso. Ele não foi só um evangelista, ele edificou aquela igreja. Ele ficou lá com eles durante alguns anos, formou lideranças, conversou com pessoas, partiu o pão com eles. Então, não é exagero de falar como, olha, eu estou falando como quem fala com filhos. Paulo, em alguns momentos nessa carta, ele dá uma quebrada de assunto. Agora ele vai dar uma dessa, tá? Só que, mesmo quando Paulo quebra o assunto, se a gente olha para a carta como um todo, se a gente lê ela toda, a gente percebe que tem um fio condutor. Então essa aparente quebra de assunto ainda está dentro do tema maior da carta. Lembra que eu lhe falei que lideranças estavam perturbando a igreja? Aí o que ele fala agora, que é essa quebra, mas que está dentro do geral da carta. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Julgo é mais ou menos o que a gente chama hoje de cangalha, para quem conhece o termo rural. É o seguinte, quando você põe dois animais para trabalhar juntos, você põe, aqui falando você, mas para dar o exemplo, né? Põe-se sobre os animais uma estrutura de madeira para unir o esforço deles. Imagine aqui dois bois puxando um arado. Aí você põe o jugo em cima dos dois, que é essa estrutura de madeira, e aí os dois puxando juntos transferem então a força para o arado e a terra vem sendo arada. Você não põe um boi grande, pega o exemplo de bois de raças diferentes, né? Você não vai colocar um boi para puxar um arado, você não vai colocar lá um boi grandão, né? Um zebu, e do lado dele um boizinho pequeno, de uma outra raça, um taurino diferente lá. Vai ficar torto aquele jugo, os dois animais vão se machucar e o trabalho não vai render. Essa ideia do jugo desigual já vem do Antigo Testamento, onde a gente não deve fazer certas associações. Uma coisa é eu ter amor por uma pessoa, eu desejar trazer essa pessoa para Cristo, ter uma amizade com ela. Outra coisa é eu me associar a ela. Aí é diferente. E aqui a associação a gente pode expandir a ideia para namoro, que é para casar, né? A função do namoro é ir para o casamento. Negócios, sociedades. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Isso vai dar ruim. Eu vou explorar um pouquinho mais com você daqui a pouquinho, tá? Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Sim, não se esqueça que as pessoas que não estão entregues a Cristo, elas estão sob o poder do maligno. Não é que elas são pessoas terríveis. Todos nós, sem a graça de Deus, somos desgraçados. Mas se não estamos sob o senhorio de Cristo, quem é o senhor desse sistema mundano? É o diabo. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Então entenda que a igreja é o santuário de Deus vivo. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu vou voltar a explicar isso aqui tudo. Deixa eu pegar no pé da moçada agora, tá? Me lembro quando eu era adolescente e professores nos diziam assim: gente, não namore com gente que não tem a mesma fé que você. Não namore com incrédulo, vai dar ruim. E eu cansei de ver gente que não ouviu essa palavra e diz assim: não, mas depois ele vai ou ela vai se converter. Não vai.
É você que vai sair da igreja. Eu lembro de um exemplo até que um professor fez, né? Pediu para duas pessoas, botou um tablado, uma mesa, um ficar em cima da mesa, outro ficar embaixo. Aí pediu pro de cima tentar puxar o de baixo para cima da mesa. Ele não conseguiu. E aí desafiou. E aí, o de baixo consegue tirar o de cima da mesa? O de cima nem quis, falou, não, vai me derrubar. É isso. Quem está em pé, cuide para que não caia. Num relacionamento, num namoro, casamento de um incrédulo e uma pessoa da fé, a maior probabilidade é que a pessoa da fé vai cair. É claro que tem exceções, mas o texto sagrado aqui está falando do que é o correto para você. Não se envolva em relacionamento conjugal, amoroso, com uma pessoa que não é da fé. Converse com pessoas que vivem já um casamento em que uma é da fé e outra não é. Você vai ver a dificuldade que é, a luta que é. Como é que você depois vai educar filho? Em que caminho você vai educar filho? Aí você vai querer levar sua criança para a escola, na igreja, e o cônjuge vai dizer, não, vamos fazer outra coisa. Vai dar ruim. Sociedade. Eu já cometi esse erro, tá? Eu, como cristão experimentado, cometi esse erro. Entrei em sociedade com gente incrédula. Saí enquanto era tempo. Quando eu vi o que ia dar, caí fora. Mas me incomodei. É claro que tem sociedade que vai funcionar. Mas o conselho sagrado permanece. Não se arrisque. Eu sei, você vai falar assim, mas tem casamento entre crentes e que um traiu o outro, eu sei do pastor que bate na mulher, dois cristãos fizeram uma empresa, um roubou o outro. Eu sei. Isso tem um nome, pecado. Tá? Pecado. Falso irmão. Tá? Eu sei. Mas isso não invalida o texto sagrado. O texto sagrado continua dizendo para você, não se ponha em julgo desigual. Vai dar ruim. Tá? Então, eu lhe aconselho, siga esse ensino. Não se ponha em jogo desigual. Você tem muito a ganhar seguindo o texto sagrado. E tudo a perder. Inclusive a sua salvação. Contrariando o texto sagrado. Pesquise, se informe, se intere. Tente olhar para os que já caminharam esse caminho que você quer caminhar e ver o resultado. Me recordo aqui de gente jovem, não adolescente, mas hoje já gente na faixa dos 30 anos, em que um insistiu na caminhada com outra pessoa que não só não era da fé, era professamente contra a fé cristã, pessoa que era de um ateísmo militante. Hoje tem filhos. Você acha que os filhos andam na igreja? Você acha que os filhos já botaram o pé numa igreja? Vocês acham que os filhos sabem onde é que fica uma igreja? Não. Preste atenção. Olha o que fala o texto sagrado. Nós somos santuários do Deus vivo. O Senhor falou, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, ele será meu povo. Isso aqui é promessa desde o Antigo Testamento e também para a igreja. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separam-se deles. Aqui é uma passagem do Antigo Testamento, sim, mas ela se refere a gente também. É claro que isso é dito para a igreja com aquela sabedoria que nos foi dito. Olha, Paulo mesmo escreveu para os coríntios na primeira carta aos coríntios. Não estou dizendo para vocês não terem relação nenhum contato com quem é de fora da fé, porque tinha que sair do planeta, né? Não é esse o caso. Aqui está falando em associação, se colocar em jugo. Lembra que quando dois animais estão no jugo, eles estão juntinhos, né? Estão ali juntos. Então, não se coloque debaixo de jugo desigual. Saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e os receberei. Negócios, por exemplo. E aí? Nós cristãos pagamos impostos. É doído. Não é gostoso, mas nós pagamos. E aí, será que o incrédulo, na hora de decidir, como é que vai ser? Vai com o mesmo coração que você? Ou vai querer sonegar? Coisas assim, sabe? Estou aqui dando dicas práticas. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí? Você vai andar nesse caminho ou vai escolher o outro? Não ache que você é melhor do que todo mundo. Não ache que você, como tantos que eu já conheci, não, comigo vai ser diferente. Mas ele é tão lindo, ela é tão linda. Não, mas é gente boa, gente de bons princípios. Serve a Cristo ou não serve? Se não serve a Cristo, pode ser um amor de pessoa. Está debaixo do senhorio do maligno, como todos nós estávamos quando não servimos a Cristo. E vai ser usado para derrubar você. Preste atenção.
Vou aqui invadir o capítulo 7, né? Porque mais uma daquelas quebras de capítulo que não corresponde ao conteúdo original, mas depois eu retomo com você no próximo vídeo. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. E aqui eu concluo para retomar daqui a pouquinho no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Não caia nessa besteira de se colocar em julgo desigual e achar que com você vai ser diferente. Você está arriscando a sua vida, a sua salvação. Obrigado pela companhia e até a próxima.